Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estudo. Que maravilha é poder fazer o estudo de Atos com você. Hoje nós estaremos continuando o estudo de Atos 6 a partir do versículo 8. Então, nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse uma agenda, uma caneta para você anotar tudo que vamos falar aqui e depois você possa refletir. É muito importante a sua participação em falar o que você realmente está achando desse estudo, tá bom? Eu preciso saber o que você tem achado, se isso realmente tem edificado a sua vida, qual é o entendimento que você tem. Então, é muito importante esta resposta para que eu possa, assim, continuar cada dia mais preparando os estudos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ler junto Atos a partir do 6, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Estevão, o primeiro mártir. O Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então vejam só, o que a gente pode entender nesse capítulo 6, a partir aí do versículo 8. Estevão, quando ele foi escolhido para servir ao Senhor, é porque ele realmente tinha um bom testemunho, né? É porque ele realmente tinha ali um chamado sobre a sua vida. E quando aqueles homens ali, quando ele começou a falar da palavra de Deus, né, conforme Jesus havia ensinado, e também mostrando que as leis de Moisés eram importantes, sim, mas elas não eram o fundamento para se alcançar o reino de Deus. Ela não era aquilo que realmente era necessário para você alcançar o céu. E isso fez com que ali se ajuntassem alguns na sinagoga, né? Se reuniram ali aproximadamente 10 pessoas para julgar o que o Estevão estava pregando, que era dito que ele estava pregando contra a lei de Moisés. Quando nós vamos falar da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele traz a nós a revelação, né? E muitas pessoas não vão concordar, porém, nós vamos saber se realmente aquelas palavras são do Espírito Santo, se elas trouxerem bons frutos sobre as nossas vidas. Então, uma vez que eu colho os bons frutos daquele aprendizado que eu obtive, é porque realmente Deus está abençoando esta palavra. Deus realmente quer que você viva segundo aquilo que foi passado para você. Como no caso aqui, Estevão estava falando algo muito sério e que estava incomodando o pessoal da sinagoga, até porque eles estavam acostumados já a viver daquela forma. E é muito difícil a gente mudar um costume, né? Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos convence da verdade. Ele nos faz nos adaptar. Por quê? Porque a palavra de Deus, por mais que ela seja tão antiga, né? Há mais de 2000 anos, ela é nova. Ela se renova todos os dias. Então veja como é importante nós mantermos uma comunhão com o Espírito do Senhor, porque ele nos revelará se aquilo que está sendo ensinado realmente é algo que edifica, realmente é algo que abençoa.
Havia blasfemas contra a lei de Moisés e contra Deus. Olha só, estavam dizendo que Estevão estava pregando contra a lei de Deus. E na verdade, Estevão, ele havia sido levantado pelo próprio Deus. Tanto é que no momento qual eles estão ali reunidos, e o que acontece? Aqueles que estavam na sinagoga, quando olham para Estevão, vê a luz do Espírito do Senhor na vida dele. Eles veem que realmente o Espírito do Senhor habitava na vida de Estevão e que eles precisavam, então, repensar nas suas atitudes, repensar nos seus conceitos, para que realmente estivesse agradando a Deus verdadeiramente. E Estevão ensinava, né, que não era necessário para buscar a Deus praticar toda aquela lei de Moisés, mas então ali houve uma grande deturpação entre eles, né? Um grande conflito entre eles. O que realmente Deus está querendo de nós? É isso que eu quero trazer para você hoje, através desse estudo, né? O que Deus está esperando de você, né? Peça o Espírito Santo para que ele te dê direção, peça que o Espírito Santo ele te conduza. Não fica ouvindo o que umas pessoas falam ali, outras pessoas falam aqui. Leia a palavra do Senhor, peça direção e eu tenho a certeza que Ele vai te convencer, porque Ele é aquele que tem toda a verdade sobre as suas mãos. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui, lembrando que semana que vem estaremos novamente com mais um estudo e é muito importante o seu comentário, a sua participação para mim é fundamental. Agradeço, até mais!